E aí, tudo certo? Já parou para pensar como o Brasil, de fato, organiza o sistema para lidar com adolescentes que cometem algum ato infracional? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no artigo 1º da Lei do SINASE. É ele, esse artigo, que é a verdadeira espinha dorsal de todo o sistema socioeducativo aqui no país. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por um novo marco legal. Vamos direto no coração do SINASE, que é o artigo 1º, decifrar uns termos que são essenciais, entender os objetivos por trás das medidas e, no final, amarrar tudo para entender por que essa base é tão importante. Então, para a gente entender o cenário, tudo começa lá em 2012. Foi nesse ano que surgiu uma lei que, olha, mudou completamente o jogo para o sistema socioeducativo no Brasil. Essa lei que a gente está falando é a que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o famoso SINASE. E a grande sacada dela foi justamente essa: criar um padrão nacional, uma linguagem única para todo mundo. Porque antes disso, era meio que cada um por si, sabe? Uma colcha de retalhos. Cada estado fazia de um jeito. O SINASE chegou para botar ordem na casa, para dar uma direção única. Beleza, com essa estrutura nacional montada, agora sim a gente pode ir direto para o coração do negócio, o artigo 1º. E é aqui que a coisa fica interessante. É impressionante pensar que uma única frase pode servir de alicerce para um sistema complexo como esse. O texto está aí na tela e ele é direto ao ponto. Ele tem basicamente duas missões bem claras. A primeira, institui o sistema, ou seja, ele cria o SINASE. E a segunda, regulamenta a execução das medidas. Ele diz como as coisas vão funcionar. E só para a gente alinhar, quando a lei fala em ato infracional, ela está se referindo àquelas condutas que seriam crime ou contravenção se fossem cometidas por um adulto. É o termo técnico para isso. É exatamente essa função dupla que faz esse artigo ser tão fundamental. Pense assim, a lei não só constrói a casa, que é o SINASE, como ela já entrega junto o manual com todas as regras de convivência, que são as medidas. E o mais importante, tudo isso está logo de cara, no comecinho da lei, nas disposições preliminares. Nada de deixar para depois. Certo, mas para a gente conseguir caminhar por esse sistema, a gente precisa falar a mesma língua, né? E o legal é que a própria lei já faz esse trabalho. Ela funciona como um dicionário, definindo tintim por tintim os termos mais importantes. Olha só que interessante a definição de SINASE. Não é um prédio, não é um órgão específico, é um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios. Na prática, é o grande manual de instruções, o livro de regras que vale para o Brasil inteiro quando o assunto é medida socioeducativa. Aí vem o programa de atendimento. Se o SINASE é o quê, o programa é o como. É a organização prática, o dia a dia, as atividades, são as condições necessárias para que as medidas de fato aconteçam. E aqui a gente tem uma distinção que é super importante. Unidade é o lugar, o prédio, a base física mesmo, pensa no concreto. Já a entidade de atendimento é quem toca o barco. É a organização, seja pública ou privada, que cuida da unidade, contrata as pessoas, compra os materiais. Uma coisa é o espaço, a outra é quem administra esse espaço. Ok, então a gente já entendeu as peças do quebra-cabeça. Tem os sistemas, programas, as unidades. Mas a pergunta que fica é, para que tudo isso? Qual é o objetivo final? O que uma medida socioeducativa quer de verdade alcançar? E aqui está um ponto central. As medidas socioeducativas não são, e a lei deixa isso muito claro, apenas uma punição. Elas são, na verdade, ferramentas pensadas para atingir 3 objetivos bem específicos. E são esses 3 aqui. Primeiro, a responsabilização. Sim, o adolescente precisa responder pelo ato que cometeu. Segundo, a integração social. Olhar para frente, garantir direitos, criar oportunidades. E terceiro, a desaprovação da conduta. A sociedade, através da medida, diz: isso não é aceitável. É um tripé: olhar para o passado, construir o futuro e deixar uma mensagem clara no presente. Beleza. Com todos esses conceitos na mesa, a gente começa a enxergar o quadro completo. Mas por que essa preocupação toda da lei em definir cada detalhe logo de cara no primeiro artigo? Pode parecer um excesso de preciosismo, né? Um monte de jargão jurídico. Mas, na verdade, existe um motivo muito forte, muito estratégico, para essa precisão toda estar bem no comecinho. É que ao fazer isso, a lei basicamente constrói um alicerce super sólido. Ela cria uma linguagem comum para todo mundo, do Oiapoque ao Chuí,
garante que o padrão de atendimento e os direitos sejam os mesmos em qualquer lugar do Brasil. E, claro, deixa bem claro quem é responsável pelo quê. O resultado, menos espaço para achismos, para ambiguidades na hora de aplicar justiça. No fim das contas, essa arquitetura jurídica toda, essa preocupação com os detalhes, transforma uma ideia abstrata de justiça para o adolescente em algo concreto, algo que dá para gerenciar e que tem um padrão. O artigo 1º é, sem exagero, a planta baixa de todo o edifício socioeducativo do Brasil. As regras do jogo estão definidas antes mesmo do apito inicial. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? De que forma um sistema bem definido, que se apoia em princípios claros e não em incertezas, pode de fato impactar o futuro de um adolescente que entra em conflito com a lei. A resposta para essa pergunta, talvez, seja o maior legado que uma lei como essa pode deixar.